50 anos depois. Episódios da história do cristianismo no século II. Romance ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 6 da segunda parte do livro, No Horto de Célia. Nos arredores de Alexandria, a filha de Ovídio havia granjeado a melhor e merecida fama de amor e bondade. Transferida para aquela região de gente pobre e humilde, convertera todas as recordações mais queridas, bem como as suas dores mais íntimas, em hinos de caridade pura, que se evolavam ao céu entre as bênçãos de todos os sofredores infelizes. O sofrimento e a saudade como que modelaram as feições angélicas, porque, no semblante calmo, esbatia-se um traço indefinível de visão celestial. A vida de ascetismo, de abnegação e renúncia dera-lhe uma nova facies, que deixava transparecer nos olhos serenos e brilhantes a pureza indefinível dos que se encontram prestes a atingir as claridades radiosas de outra vida. Havia muito começara a entisicar e, contudo, não abandonara a faina apostolar junto aos sofredores. De tarde, lia o Evangelho ao ar livre para quantos lhe buscavam um amparo espiritual, explicando os ensinos de Jesus e de seus divinos seguidores, fazendo crer nesses momentos que uma força divina dela se apossava. A voz habitualmente débil ganhava tonalidades diferentes, como se as cordas vocais vibrassem ao sopro de uma divina inspiração. Conservava-se no mesmo tugúrio, ao pé do horto, cujos trabalhos rudes nunca deixaram de lhe merecer atenção e carinho. Todos os irmãos do mosteiro, exceto Epifânio, buscavam-lhe agora a convivência, acatando-lhe as elucidações evangélicas e cooperando nos seus esforços. A jovem romana, transformada em irmão carinhoso dos infelizes, guardava as mesmas disposições íntimas de sempre, cheia de fé e esperança no Senhor de bondade e sabedoria. O pequeno enjeitado de Brunehilda, depois de lhe suavizar a soledade por alguns anos, com seus carinhos e sorrisos, havia falecido, deixando-a amargurada e abatida mais que nunca. Impressionada com o acontecimento, Célia deprecara fervorosamente e uma noite, quando se entregava à solidão de suas preces e meditações, divisou a seu lado o vulto de Quinéio Lúcio contemplando-a com infinita ternura. Filha querida, não te magoe essa nova separação do ser idolatrado. Prossegue na tua fé, cumprindo a missão divina que o Senhor houve por bem deferir à tua alma sensível e generosa. Depois de perfumar por alguns anos a tua senda terrena, o espírito de Ciro volve de novo ao além para saturar-se de forças novas. Não desanimes pela saudade que te punge o coração sensibilíssimo, pois nossa alma semeia o amor na terra para vê-lo florir nos céus, onde não chegam as tristezas, as tristes inquietações do mundo. Além do mais, Ciro tem necessidade dessas provações que lhe hão de temperar a vontade e o sentimento para os gloriosos feitos do porvir espiritual. Nessa altura, a amorável entidade deteve-se como que intencionalmente, a fim de observar o efeito de suas palavras. Desfeita em lágrimas, a jovem falou mentalmente como se palestrasse com o avô no ádito do coração. Não duvido que todas as dores nos são enviadas por Jesus a fim de aprendermos o caminho de redenção divina. Mas qual a razão dessas vidas temporárias de Ciro na terra? Se ele tem chegado a viver no ambiente humano, ainda necessitado das experiências terrestres, por que vem a morte decepando as nossas esperanças? Sim, replicou a entidade amorosamente, são as leis da prova que regem os nossos destinos.
Mas Ciro, há alguns anos, não chegou a morrer pelo Divino Mestre no martírio e no sacrifício? Filha, entre os mártires do cristianismo, há os que se depreendem do mundo em missão sacrossanta e os que morrem para os mais penosos resgates. Ciro é do número desses últimos. Em séculos anteriores foi um déspota cruel, exterminando esperanças e envenenando corações. Mergulhado depois na luta expiatória, renegou as dores santificantes e enveredou pela senda ignominiosa do suicídio. É justo, pois, que agora aprecie os benefícios da luta e da vida na dificuldade de os readquirir para a sua redenção espiritual, ansiosamente colimada. As experiências fracassadas hão de valorizar o seu futuro de realizações e esforços nobilíssimos. Em face da dor e do trabalho no porvir que se aproxima, seu coração amará todos os detalhes da luta redentora. Saberá prezar no trabalho ingente e doloroso os recursos sagrados da sua elevação para Deus, reconhecendo a grandeza do esforço, da renúncia e do sacrifício. Confortada com os esclarecimentos do mentor espiritual, logo entreviu outra entidade, de semblante nobre e triste, a contemplara num misto de alegria e amargura. Estranhando a visão, sentiu que a palavra carinhosa do avô esclarecia: não te surpreendas nem te assuste. Tua mãe, hoje no palco espiritual, aqui vem comigo trazer-te o coração bondoso e agradecido. Dolorosas emoções lhe vibravam no íntimo por força daquelas revelações inesperadas. As lágrimas se fizeram mais amargas e copiosas. Duvidava da própria vidência, lembrando o passado com os seus espinhos e sombras desoladoras. Mas, anjo ou sombra, o espírito, Alba Lucínia, como que submerso num véu de tristeza impenetrável, aproximou-se e beijou-lhe as mãos. Célia desejava que aquela entidade triste e benfazeja lhe dissesse algo ao coração. A sombra materna, porém, continuava muda e consternada. Contudo, sentiu que na mão direita, que a sombra osculara, persistia uma sensação indefinível, como se no seu beijo, Alba Lucínia trouxesse também uma lágrima ardente e dolorida. Ante o choque inesperado, a jovem romana notou que ambas as entidades escapavam novamente ao seu olhar. Nessa noite meditou sobre o passado mais do que os outros dias, entregando-se a Jesus as suas preocupações e as suas mágoas, rogando ao Senhor lhe fortificasse o espírito, a fim de compreender e cumprir integralmente os santos desígnios da sua vontade divina. No dia imediato ao das suas amargas reflexões concernentes ao passado doloroso, grande multidão buscava-lhe os fraternos serviços. Eram velhinhos desolados, à cata de alguma palavra consoladora e amiga, mulheres das povoações mais próximas que lhe traziam os filhinhos enfermos, sem falar das muitas pessoas procedentes de Alexandria, que buscava de lenitivo espiritual para os dissabores da vida. À medida que as cercanias do mosteiro se enchiam de viaturas, seu vulto franzino e melancólico desdobrava-se em esforços inauditos para consolar e esclarecer a todos. De vez em quando um acesso de tosse sobrevinha, provocando a piedade alheia. Ela, porém, transformando a sua fragilidade em energia espiritual inquebrantável, parecia não sentir o aniquilamento do corpo, de modo a manter sempre acesa a luz da sua missão de caridade e de amor. De tarde, invariavelmente procedia às leituras evangélicas, ouvidas pelos visitantes numerosos e pela gente simples do povo. Foi aí, aos lampejos do crepúsculo, que seus olhos atentaram uma viatura elegante e nobre, de cujo interior saltava Elvídio Lúcius, que o seu coração filial identificou imediatamente. O antigo tribuno, encontrando a pequena assembleia ao ar livre, procurou acomodar-se como pôde.
enquanto nos traços fisionômicos do irmão Marinho surgiam os sinais da emoção que lhe vibrava na alma. Entretanto, sua palavra prosseguia sempre saturada de intensa ternura, em minudente comentário à parábola do Senhor. O irmão dos infortunados e dos doentes falava das pregações do Tiberíades, como se houvesse conhecido a Jesus de Nazaré, tal a fidelidade e a amorosa vibração da sua palavra. Enlevado na contemplação do maravilhoso quadro, o filho de Quinéio Lúcio fixou o famoso missionário, tomado de surpresa estranha. Aquela voz, aquele perfil, lembrando um mármore precioso, burilado pelas lágrimas e os sofrimentos da vida, não lhe recordavam a própria filha? Se aquele irmão Marinho vestisse a indumentária feminina, raciocinava o tribuno vivamente interessado, seria a imagem perfeita da filhinha que ele vinha buscando por toda parte, sem consolação e sem esperança. Assim conjecturando, seguia-lhe a palavra cheio de surpresa cariciosa. Ninguém ainda lhe falara do Evangelho com aquela clareza e simplicidade, com aquela unção de amor e firmeza que instintivamente lhe penetravam o coração, propiciando-lhe um brando consolo. Fizera a viagem de Ostia a Alexandria, abatido e enfermo. Seu estado orgânico chegara a despertar o interesse de alguns amigos romanos, a ponto de insistirem pelo seu imediato regresso à metrópole. Profundo cansaço transparecia-lhe dos olhos tristes, de uma tristeza inalterável e de um penoso desencanto da vida. Mas, ao ouvir aquele apóstolo extraordinário cheio de benevolência e brandura, experimentava no imo um alívio salutar. A brisa vespertina afagava-lhe levemente o rosto, com os derradeiros reflexos do sol a diluir-se em nuvens distantes. A seu lado, concentrada, a multidão dos pobres, dos enfermos, dos desventurados em prece fervorosa, que se esperassem todas, como se esperassem todas as felicidades do céu para os seus dias tristes. Aos poucos passos, a figura esbelta e delicada do irmão dos infortunados e aflitos, que lhe falava ao coração com maravilhosa suavidade. A Elvídio Lúcio pareceu-lhe que fora transportado a um país misterioso, cheio de figuras apostólicas, e sentia-se entre aqueles crentes anônimos na posse de um bem-estar indizível. Desde a dolorosa desencarnação da companheira, tinha o espírito mergulhado num véu de amarguras atrozes. Nunca mais desfrutara tranquilidade íntima sob o peso de suas angústias pungentes. Entretanto, os ensinamentos do irmão Marinho, suas considerações e suas preces proporcionavam-lhe intraduzível esperança. Figurou-se-lhe que bastava aquele instante breve para que pudesse reerguer a confiança num futuro espiritual, pleno de realidades divinas. Sem poder explicar a causa de sua emotividade, começou a chorar silenciosamente, como se somente naquele instante houvesse afeiçoado de fato o coração às belezas imensas do cristianismo. Terminadas as interpretações e as preces do dia, enquanto a multidão se retirava comovida, Célia deixara-se ficar no mesmo ponto, sem saber que norma adotar naquelas circunstâncias. No íntimo, contudo, agradecia a Deus a graça sublime de surpreender o espírito paterno, tocado de suas luzes divinas, suplicando ao Senhor permitisse ao seu coração filial receber a necessária inspiração dos seus augustos mensageiros. Na quase imobilidade de suas conjecturas, naquele momento grave do seu destino, foi despertada pela voz de Elvídio Lúcio que se aproximara exclamando: Irmão Marinho, sou um pecador desencantado do mundo que vem até aqui atraído por vossas virtudes sacrossantas. Venho de longe e bastou um momento de contato com a vossa palavra e ensinamentos para que me reconfortasse um pouco, experimentando mais fé e mais confiança. Desejava falar-vos. A noite, contudo, não tarda, e temo aborrecer-vos.
A humildade dolorida daquelas palavras dera à jovem cristã uma ideia perfeita de todos os tormentos que haviam aniquilado o coração paterno. Euvídio Lúcio já não apresentava aquele porte ereto e firme que o caracterizava como legítimo cidadão do império e da sua época. Os lábios tranquilos de outrora ajustavam-se num ricto de tristeza e angústia indefiníveis. Os cabelos estavam completamente brancos, como se um inverno implacável e rígido lhe houvesse despejado na cabeça um punhado de neve indestrutível. Os olhos, aqueles olhos que tantas vezes lhe patentearam uma energia impulsiva e orgulhosa, eram agora melancólicos, espraiando-se com humildade sincera por toda parte, ou dirigindo-se com expressões súplicas para o alto, como se de há muito estivessem mergulhados nas mais angustiosas rogativas. Célia compreendeu que uma tempestade dolorosa e inflexível havia desabado sobre a alma paterna para que lhe pudesse realizar aquela metamorfose. Meu amigo, murmurou de olhos úmidos, rogo a Deus que se não dissipem as vossas impressões primeiras, e é em seu nome que vos ofereço a minha choupana humilde. Se vos apraz, ficai comigo, pois terei grande júbilo com a vossa presença generosa. Euvídio Lúcio aceitou o delicado oferecimento enxugando uma lágrima, e foi com enorme surpresa que o reparou no casebre onde vivia, conformado o irmão dos infelizes. Em poucos instantes, o irmão Marinho arranjou-lhe um leito humilde e limpo, obrigando-o a repousar. Guardando na alma uma alegria santa, a jovem se movia de um lado para o outro e não tardou levasse ao tribuno, surpreso, um caldo substancioso e um copo de leite puro que lhe confortaram o organismo. Depois foram os remédios caseiros manipulados por ela mesma com satisfação intraduzível. A noite caíra de todo com o seu cortejo de sombras, quando o irmão Marinho se assentou à frente do hóspede, encantado e comovido com tantas provas de carinhoso desvelo. Falaram então de Jesus, do Evangelho, casando harmonias as opiniões e os conceitos acerca do Cordeiro de Deus e da exemplificação de sua vida. De vez em quando, o tribuno contemplava o interlocutor com o mais acentuado interesse, guardando a impressão de que o conhecera algures. Por fim, dentro do profundo bem-estar que sentia renascer-lhe no íntimo, Euvídio Lúcio ponderou: cheguei ao cristianismo qual náufrago após as mais ásperas derrotas do mundo. Sinto que o Divino Mestre endereçou à minha alma todos os apelos suaves da sua misericórdia. No entanto, eu estava surdo e cego no âmbito de lamentáveis desvarios. Foi preciso que uma hecatombe desabasse em meu lar e sobre o meu destino, para que no fragor da tempestade destruidora conseguisse romper as muralhas que me separavam da nítida compreensão dos novos ideais florescentes para a mentalidade e o coração do mundo. Jamais confiei a alguém os episódios pungentes da minha vida, mas sinto que vós, apóstolo de Jesus e seguidor do Mestre, na exemplificação do bem, podereis compreender minha existência ajudando-me a raciocinar evangelicamente, para que cumpra os meus deveres nesses últimos dias de atividade terrena. Nunca, em parte alguma, deixei experimentar uma tal ou qual dúvida que me desconsola. Aqui, porém, sem saber porquê, experimento uma tranquilidade desconhecida. Julgo dever confiar em vós como em mim mesmo. Há muito sinto necessidade de um conforto direto e somente a vós confio as minhas chagas, na expectativa de um auxílio carinhoso e fraterno. Se isso vos faz bem, meu amigo, obtemperou a jovem, enxugando uma lágrima discreta, podeis confiar no meu coração, que rogará ao Senhor pela vossa paz espiritual em todos os transes da vida. E enquanto o irmão Marinho lhe acariciava a cabeça encanecida prematuramente, atormentado por dolorosas recordações,
Euvídio Lúcio, sem saber explicar o motivo de sua confiança, começou a contar-lhe o penoso romance da sua existência. De vez em quando a voz tornava-se abafada por uma que outra lembrança ou episódio. A cada pausa, o interlocutor comovido respondia ao seu estado da alma com essa ou aquela advertência, traindo as próprias reminiscências. O tribuno surpreendia-se com isso, mas atribuía o fato às faculdades divinatórias presumíveis no apóstolo do amor e da caridade pura que tinha à sua frente. Depois de longas horas de confidência em que ambos choravam silenciosamente, Euvídio concluía: Aí tem, irmão Marinho, minha história amargurada e triste. De todas as tragédias lembradas, guardo profundo remorso, mas o que mais me acabrunha é lembrar que fui um pai injusto e cruel. Um pouco mais de calma e um pouco menos de orgulho teria chegado à verdade, afastando os gênios sinistros que pesavam sobre o meu lar e o meu destino. Relembrando esses acontecimentos, ainda hoje me sinto transportado ao dia terrível em que expulsei do coração a filha querida. Desde que me certifiquei de sua inocência, procuro-a ansioso por toda parte. Parece-me, contudo, que Deus, punindo meus atos condenáveis, entregou-me aos supremos martírios morais para que eu compreendesse a extensão da falta. É por isso, irmão, que me sinto réu da justiça divina, sem consolação e sem esperança. Tenho a impressão de que, para reparar meu grande crime, terei de andar como o judeu errante da lenda, sem repouso e sem luz no pensamento. Pela minha exposição sincera e amargurada, compreendeis agora que sou um pecador desiludido de todos os remédios do mundo. Por isso, resolvi apelar para a vossa bondade a fim de me proporcionardes um lenitivo. Vós, que tendes iluminado tantas almas, apiedai-vos de mim, que sou um náufrago desesperado. As lágrimas abafaram-lhe a voz. Célia também o ouvia de olhos molhados, sentindo-se tocada em todas as fibras do seu coração de filha, meiga e afetuosa. Desejou revelar-se ao pai, beijando-lhe as mãos encarquilhadas, dizer-lhe do seu júbilo em reencontrá-lo no mesmo caminho que a conduzia para Jesus. Quis afirmar que o amara sempre e olvidara o passado de pranto doloroso, a fim de poderem ambos elevar-se para o Senhor, na mesma vibração de fé. Mas uma força misteriosa e incoercível paralisava-lhe o ímpeto. Foi assim que murmurou carinhosamente: Meu amigo, não vos entreguei de todo ao desânimo e ao abatimento. Jesus é a personificação de toda misericórdia e há de certamente confortar-vos o coração. Creiamos e esperemos na sua bondade infinita. Mas, obtemperava Euvídio Lúcio na sua sinceridade dolorosa, eu sou um pecador que se julga sem perdão e sem esperança. Quem não o seria nesse mundo, meu amigo? Exclamou Célia, cheia de bondade. Porventura não seria destinada a todos os homens a lição da primeira pedra? Quem poderá dizer, nunca errei, no oceano de sombras em que vivemos? Deus é o juiz supremo e, na sua misericórdia inexaurível, não pôde cobrar aos filhos um débito inexistente. Se vossa filha sofreu, houve em tudo uma lei de provações, que se cumpriu conforme com a sabedoria divina. No entanto, gemeu o tribuno em voz amarga, ela era boa e humilde, carinhosa e justa. Além do mais, sinto que fui impiedoso pelo que experimento agora as mais rudes acusações da própria consciência. E como se quisesse transmitir ao interlocutor a imagem exata das suas reminiscências, o filho de Quinéio Lúcio acrescentou, enxugando as lágrimas: Se a visseis, irmão, no dia fatídico e doloroso, concordaríeis, certo que minha desventurada Célia era qual ovelha imaculada a caminhar para o sacrifício. Não poderei esquecer o seu olhar pungente ao afastar-se do aprisco doméstico,
ao segregar-se do santuário da família, honrado sempre pela sua alma de menina, com os atos mais nobres de trabalho e renúncia. Recordando esses fatos, vejo-me qual tirano, depois de se abandonar a toda sorte de crimes, andasse pelo mundo mendigando a própria justiça dos homens, de modo a experimentar o desejado alívio da consciência. Ouvindo as palavras, a jovem chorava copiosamente, dando curso às suas próprias reminiscências, eivadas de dor e de amargura. Sim, irmão, continuou o tribuno angustiado, sei que chorais pelas desventuras alheias. Sinto que as minhas provas tocaram igualmente o vosso coração, mas dizei-me, que deverei fazer para encontrar de novo a filha bem-amada? Será que também ela tenha buscado o céu sob o látego das angústias humanas? Que fazer para beijar-lhe um dia as mãos antes da morte? Essas perguntas dolorosas encontravam tão somente o silêncio da jovem que chorava comovida, breve, porém, como tomada de súbita resolução, acentuou. Meu amigo, antes de tudo precisamos confiar plenamente em Jesus, observando que todos os nossos sofrimentos e determinação sagrada da sabedoria e da bondade infinitas. Não desprezemos, porém, o tempo a lastimar o passado. Deus abençoa os que trabalham e o Mestre prometeu amparo divino a quantos laborem no mundo, com perseverança e boa vontade. Se ainda não reencontrastes a filhinha carinhosa, é necessário dilatar os laços de sangue a fim de que eles se conjuguem nos laços eternos e luminosos da família espiritual. Deus velará por vós desde que, para substituir o afeto da filha ausente, busqueis estender o coração de seres que suplicam o coração a todos os desamparados da sorte. Há milhares de seres que suplicam uma esmola de amor aos que passam, felizes pelos caminhos floridos de esperança mundana. Conheço Roma e o turbilhão de suas misérias angustiosas. Ao lado das residências nobres das Carinas, dos edifícios soberbos do Palatino e dos bairros aristocráticos, há os leprosos de Suburra, os cegos de Velabro, os órfãos da Via Nomentana, as famílias indigentes de Trastevere, as negras misérias do Esquilino. Estendei vosso braço às filhas dos pais anônimos ou dos lares desprotegidos da fortuna. Abracemo-nos como os miseráveis, repartamos nosso pão para mitigar a fome alheia. Trabalhemos pelos pobres e pelos desgraçados, pois a caridade material, tão fácil de ser praticada, nos levará ao conhecimento da caridade moral que nos transformará em verdadeiros discípulos do Cordeiro. Amemos muito. Todos os apóstolos do Senhor são unânimes em declarar que o bem cobre a multidão de nossos pecados. Toda vez que nos depreendemos dos bens desse mundo, adquirimos tesouros do alto, inacessíveis ao egoísmo e à ambição que devoram as energias terrestres. Convertei o supérfluo de vossas possibilidades financeiras em pão para os desgraçados. Vesti os nus, protegei os órfãozinhos. Todo o bem que fizermos ao desamparo constitui moeda de luz que o Senhor da Seara entesoura para a nossa alma. Um dia nos reuniremos na verdadeira pátria espiritual, onde as primaveras do amor são infindáveis. Lá, ninguém nos perguntará pelo que fomos no mundo, mas seremos inquiridos sobre as lágrimas que enxugamos e as boas ou más ações que praticamos na estância terrena. E de olhos fixos, como a vislumbrar paisagens celestes, prosseguia. Sim, há um reino de luz onde o Senhor nos espera os corações. Façamos por merecer as graças divinas. Os que praticam o bem são colaboradores de Deus no infinito caminho da vida. Lá, não mais choraremos em noite escura como acontece na terra. Um dia perene banhará a fronte de todos os que amaram e sofreram
nas estradas espinhosas do mundo. Harmonias sagradas vibrarão nos espíritos eleitos que conquistarem essas moradias cariciosas. Ah, que não faremos nós para alcançar esses jardins de delícia, onde repousaremos nas realizações divinas do Cordeiro de Deus? Mas, para penetrar essas maravilhas, temos de início o trabalho de aperfeiçoamento interior, iluminando a consciência com a exemplificação do Divino Mestre. Havia no olhar do irmão Marinho um clarão sublimado, como se os olhos mortais estivessem descansando nesse país da luz, formoso e fulgurante, que as suas promessas evangélicas descreviam. Lágrimas serenas deslizavam-lhe dos olhos calmos, selando a verdade das suas palavras. Euvídio Lúcio chorava sensibilizado, sentindo que as sagradas emoções da jovem lhe invadiam igualmente o coração num divino contágio. Irmão Marinho, disse a custo, presinto a realidade luminosa dos vossos conceitos e por isso trabalharei indefesamente a fim de obter a precisa paz de consciência e poder meditar na morte com a beleza de vossas concepções. Praticarei o bem doravante sob todos os aspectos e por todos os meios ao meu alcance e espero que Jesus se apiede de mim. Certo, o Divino Mestre nos ajudará, concluiu a jovem acariciando-lhe os cabelos brancos. A noite ia adiantada e Célia, deixando o coração paterno banhado de consoladoras esperanças, recolheu-se a um mísero cubículo onde, desfeita em pranto, rogou a Quinéio Lúcius a esclarecesse naquele transe difícil, por isso que o afeto filial se apossara de suas fibras mais sensíveis. Sorrindo piedoso e calmo, o espírito do velhinho correspondeu-lhe às súplicas, dizendo do seu intenso agradecimento a Deus por ver o filho entre as luzes cristãs, mas advertindo que a revelação da sua identidade filial era naquelas circunstâncias inaproveitável e extemporânea, e esclarecendo aos seus olhos a delicadeza da situação e as realizações do porvir. Fortalecida e encorajada, Célia preparou a primeira refeição da manhã que o tribuno ingeriu, sentindo um novo sabor e experimentando as melhores disposições para enfrentar de novo a vida. Sabendo da sua antiga predileção pelo ambiente rural, o irmão Marinho levou-o a visitar o horto extenso, onde, à custa de seus esforços e trabalhos ingentes, o mosteiro de Epifânio possuía um verdadeiro parque de produção sadia e sem preço. Nos grandes talhões da terra, elevavam-se árvores frutíferas cultivadas com esmero, salientando-se as seções de legumes e a zona bem cuidada, onde se alinhavam animais domésticos. Sob as ramagens frondosas descansavam cabras mansas, a confundirem-se com as ovelhas de lã clara e macia. Além, pastavam jumentas tranquilas e, de quando em quando, nuvens de pombos passavam alta em revoada alegre. Entre as verduras brincavam os fios móveis de um grande regato, e em tudo observava Euvídio Lúcius cuidadosa limpeza, convidando o homem à vida bucólica, simples e generosa. De espaço a espaço encontravam um velhinho humilde ou uma criança sadia, que o irmão Marinho saudava com um gesto de ternura e bondade. Fundamente impressionado com o que via, o filho de Quinéio Lúcius acentuou comovidamente. Este horto maravilhoso dá-me a impressão de um quadro bíblico. Entre essas árvores respiro o ar balsâmico como se o campo aqui me falasse mais intimamente a alma. Esclarecei-me, quais são vossos elementos de trabalho? Quanto pagais aos trabalhadores dedicados, que devem ser os vossos auxiliares? Nada pago, meu bom amigo. Cultivo esse horto há muitos anos e é aqui que se abastece o mosteiro, no qual tenho sido modesto jardineiro. Não tenho empregados. Meus auxiliares são antigos moradores da vizinhança que me ajudam graciosamente quando podem dispor de alguma folga. Os demais são crianças da minha modesta escola, fundada há mais de 5 anos, para satisfazer as necessidades da infância desvalida dos povoados mais próximos.
Mas que segredo haverá nessas paisagens, exclamou Elvídio, respirando a longos haustos, para que a terra se mostre tão dadivosa e exuberante? Não sei, disse o irmão dos pobres, com singeleza. Aqui tão somente amamos muito a terra. Nossas árvores frutíferas nunca são cortadas, para que recebamos as suas dádivas e as suas flores. Os cordeiros nos dão a lã preciosa, as cabras e as jumentas o leite nutritivo, mas não os deixamos matar nunca. As laranjeiras e as oliveiras são as nossas melhores amigas. Às vezes, à sua sombra, fazemos nossas preces nos dias de repouso. Somos aqui uma grande família e os nossos laços de afeto são extensivos à natureza. Fornecendo as explicações que Ovídio aceitava atenciosamente, enumerava fatos e descrevia episódios de sua observação e experiências próprias, imprimindo em cada palavra o cunho de amor e simplicidade do seu espírito. Um dia, explicou com um sorriso infantil, observamos que os cabritos mais idosos gostavam de perseguir os cordeirinhos mansos e pequeninos. Então, as crianças da escola, recordando que Jesus tudo obtinha pela brandura do ensinamento, resolveram auxiliar-me na criação das ovelhas e das cabras, construindo para isso um só redil. Ainda pequenos, uns e outros, filhos de mães diferentes, eram reunidos em todos os lugares e com o amparo dos meninos, levados às nossas preces e aulas ao ar livre. As crianças sempre acreditaram que as lições de Jesus deviam sensibilizar os próprios animais, e eu as tenho deixado alimentar essa convicção encantadora e suave. O resultado foi que os cabritos brigões desapareceram. Desde então, o redil foi um ninho de harmonia, crescendo juntos, comendo a mesma relva e sentindo sempre a mesma companhia. Uns e outros eliminaram as instintivas aversões. Por mim, observando essas lições de cada instante, fico a pensar como será feliz a coletividade humana quando todos os homens compreenderem e praticarem o Evangelho. O tribuno ouviu a historieta na sua radiosa simplicidade com lágrimas nos olhos. Fixando o interlocutor, Elvídio Lúcio acentuou, deixando transparecer um brilho novo no olhar. Irmão Marinho, estou compreendendo agora a exuberância da terra e a maravilha da paisagem. Todos esses feitos são um milagre de devotamento, com que vindes consagrando todas as energias à terra benfazeja. Tendes amado muito e isso é essencial. Por muitos anos, fui também homem do campo, mas até agora venho explorando o solo apenas com o interesse comercial. Agora compreendo que, doravante, devo amar também a terra, se algum dia regressar à lavoura. Hoje, entendo que tudo no mundo é o amor e tudo exige amor. A jovem ouvia as considerações paternas, enlevada nas suas esperanças. Continua.